E vamos falar sobre um tema que volta e meia entra em discussão, já fez parte inclusive de promessas de muitas campanhas políticas, inclusive do presidente eleito atualmente, que é a taxação das fortunas. Estamos recebendo o advogado especialista em direito tributário e societário, o Dr. Leonardo Hesler. Doutor, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, prazer tê-lo com a gente nesta manhã de quarta-feira. Olá, bom dia Marcos, bom dia Fernando, toda a equipe, muito obrigado pelo convite, um prazer estar debatendo sobre um tema tão importante e relevante para as medidas aí que estão sendo buscadas pelo governo. O senhor, inclusive, foi citado como fonte em uma reportagem nacional sobre esse tema. E aí, deixa eu até perguntar para o senhor, porque é o seguinte, né? O atual presidente do Brasil até diz que a população mais rica, que pague mais impostos e tudo mais. E a pergunta que lhe faço, essa seria a solução para os problemas da desigualdade no país, doutor? Eu entendo que não. Até recentemente na matéria que você mencionou, foi pauta desse debate. Por quê? Eu acredito que a gente precisa primeiro voltar, dar um passinho atrás, porque são conceitos estabelecidos. Né? Então, conceito de quem é pobre e de quem é rico. Existe, inclusive, a previsão já constitucional de cobrar esse tipo de tributação. Mas a grande discussão ainda é uma discussão sociopolítica, literária, de entender quem é rico e quem é pobre. Se você pegar hoje qualquer conceito, ele vai tratar que as pessoas ricas no país são aquelas que recebem acima de 20 salários mínimos. Mas não é o que tem as proposituras legislativas em relação a isso. Já são mais de 38 projetos de lei desde 2008 em relações a taxações de grandes fortunas que estão colocadas. Agora esse assunto volta a ser um pouquinho mais quente, porque o governo, através das medidas tanto do Haddad quanto do Lula, vem buscando formas de tributação ou formas de arrecadação a maior para o governo. Isso traria, nos cálculos do governo, mais ou menos 60 bilhões para os caixas da União com esse tipo de tributação. Mas como te falei, a gente precisa entender ainda o conceito. Existe um projeto que está um pouquinho mais quente ali na Câmara, que eles falam em relação a um conceito de 20 milhões de patrimônio. E aí surge uma outra dúvida também, porque o que seria esse patrimônio? Ou seja, seria dinheiro, de fato, na conta? Seria o patrimônio, imóveis, móveis? O que estaria aí? Então ainda não está muito claro, porque aí vai gerar uma outra discussão tributária, porque se eu tenho um patrimônio, teoricamente eu já paguei um imposto para ele estar no meu portfólio, digamos assim. E aí eu vou tributar novamente? Então é uma discussão ainda que ela está muito grande. Existem setores aí que estão muito desagradados com esse tipo de situação, por entender que possa aí vir, inclusive, até uma bitributação em relação a isso. Doutor, não há dúvidas nenhuma, né, de que esse assunto ainda é um assunto muito importante, vai muito longe porque as discussões são inúmeras e o imposto sobre grandes fortunas é uma possibilidade que a Constituição permite, mas que não foi nunca regulamentado até então. Ou seja, né, o plano do governo atual em colocar essa ideia na prática provavelmente deve ter mais contras do que prós, né? Eu acredito que sim, apesar de que, se olharmos desde as eleições, já é algo da política desse governo que está. Ou seja, reduzir essa distância entre ricos e pobres, uma política muito mais social do que uma política econômica. Então, isso ficou muito marcado. E a intenção da medida, mais do que arrecadar, eu entendo que é cumprir uma promessa de campanha de ter uma igualdade. Ou seja, de fazer com que essas pessoas consideradas ricas paguem mais impostos do que aqueles que... E é um princípio básico das questões de tributação, ou seja, quem recebe mais, quem tem mais, paga mais, quem recebe menos, paga menos. Mas, agora, falar para quem ganha mais que tem que pagar mais e essa pessoa entender que está bitributada, isso gera muita discussão, porque, como eu te falei, a medida que está mais quente, ela fala em uma tributação de 0,5% em cima a partir de 20 milhões. Então, desse patrimônio. Então, essa discussão, se trouxermos para Santa Catarina, nós temos hoje, pela lista da revista Forbes, temos 37 bilionários em Santa Catarina, né? Então, a pergunta que fica é, será que eles vão entender dessa forma? Eu acho que traz um efeito contrário, inclusive de evasão de patrimônio e evasão fiscal. Porque ele prefere sair, tirar esse dinheiro daqui, levar para o exterior, aonde de fato ele entende que existe aplicação, que existe benefício de fato do pagamento de impostos.
E aí a gente faz um comparativo com alguns outros países. Até na entrevista mencionada novamente, me perguntaram para fazer um comparativo. Mas não adianta a gente comparar com Suíça, com França. A gente tem que comparar com países, de fato, que estão parecidos com situações econômicas e situações de dia a dia do Brasil. Se trouxermos aqui para a América do Sul, a Argentina, ela teve essa medida, mas teve essa medida por um período de tempo, que foi no período da pandemia, com um fim específico de arrecadação de mais dinheiro para aplicação na saúde. Eles esperavam na casa de 6,3 bi de arrecadação, arrecadaram 2 ponto alguma coisa, mas a evasão do povo argentino, eles migraram muito para os Estados Unidos e preferiram não pagar esse dinheiro, investir o patrimônio todo lá. É uma tendência aonde de fato não se encontra uma regulamentação justa para esse tipo de situação. Mas então na Argentina não está em vigor atualmente ou foi só por um período? Foi só pelo período da pandemia, para arrecadar ou para se cumprir, porque eles imaginavam que precisavam mais dinheiro para as situações ali das medidas contra a pandemia. Uma pergunta até mais simples e no sentido de que se a gente tiver essa regulamentação, digamos, doutor, aqui no Brasil, isso traz reflexo necessariamente na economia, diretamente, a curto prazo, ou não necessariamente? Porque não dá para relacionar isso à questão do caos que a Argentina vive economicamente falando. Obviamente, não tem todo esse poder de escalonamento, né? Perfeito. Eu acredito que sim, que essa medida bem regulamentada, ela possa trazer benefícios, assim como todas as outras tributações que possam vir a ser implementadas como novas no governo. Porque você tem que imaginar que é uma receita nova, como se fosse tratar uma empresa, uma receita nova, um produto novo que está sendo colocado. Ou seja, vamos ter uma receita nova. A expectativa é de 60 bi ano em relação a isso. Mas é a questão, a aplicação disso. Vai gerar economia, vai trazer mais empregos, vai trazer incentivos. A reforma tributária está aí também, muito quente, discutindo essas possibilidades. Pode ter efeito direto aplicado? Eu entendo que sim. Se for de fato tributado, de fato regulamentado, como deve ser, mas a gente precisa entender ainda para onde que vai essa aplicação e para onde que esse dinheiro vai ser destinado. Até aproveitando, né, o gancho da resposta do senhor, doutor, o senhor é especialista em tributação, o governo está para lançar essa nova reforma, até para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Ainda sem clareza, porque o próprio executivo ainda não sabe muito bem o que é ainda, né? Mas na opinião do senhor, até para explicar para os nossos ouvintes, a gente precisa de uma nova reforma e qual seria o melhor caminho na sua experiência? Eu entendo que sim. Eu entendo que a gente necessita urgentemente de uma reforma, mas mais do que uma reforma, uma simplificação da tributação. Então, hoje você encurtar essa tributação é um sistema totalmente complexo e o empresário hoje não consegue fazer isso ou colocar dentro do fluxo. A gente vê muitas empresas durante o nosso dia a dia do escritório de pessoas que se perdem, inclusive com relação à formação de preço nas indústrias, nas prestações de serviço, porque não sabe fazer a adequação ou todas as questões que os tributos envolvem ali. Então é uma complexidade muito grande. A gente precisa, além de uma reforma que visaria diminuir um pouco essa alta taxa de tributação ou fazer com que essa tributação seja aplicada para fins, de fato, de melhoria da sociedade, mas muito mais que isso, simplificar a carga. Trazer ele talvez para um imposto único federal, melhorar essa questão em relação às alíquotas, e isso que está sendo discutido. Tem muitas propostas, assim como a tributação, tem muitas propostas rolando em relação à reforma tributária. Atrasou um pouco também por conta dessa viagem do presidente Lula agora à China. Eles precisavam ter dado uma situação do arcabouço fiscal, ou seja, do novo marco regulatório dos gastos do governo. Isso também já ficou para frente, então isso vai atrasando sempre, né? A promessa é de que as indústrias elas tenham uma diminuição e que isso reaqueça a economia, faça gerar novos empregos, mas lembrando, se você tira de um lado, você tem que cobrir de outro, vai ter que compensar. Então, um outro setor da sociedade, estão falando nas prestadoras de serviço, provavelmente essa equação deve equilibrar com um aumento para outro setor. Muita coisa só deve acontecer, né, doutor, no segundo semestre, né, aqui no país. Doutor Leonardo Hesler, advogado, especialista em direito tributário e societário.
Doutor, obrigado pela presença, sempre bem-vindo e volte quando quiser e puder para a gente comentar sobre os assuntos aí de sua competência. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Fernando, pelo convite, a toda a equipe pela recepção aqui, parabéns pelo programa, sou um ouvinte assíduo quando estou em Joinville aqui no rádio, gosto muito e sempre que for solicitado estarei aqui para poder esclarecer os fatos. Grande abraço.